funciona a psicoterapia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Hanna. Eu sou Sati. E sejam bem-vindos ao canal Calma aí, sua dose de psicologia diária. Muita gente que chega, né, para procurar psicoterapia pela primeira vez, ou que fala com os amigos, ou que até mesmo tá tirando uma dúvida, né, numa mesa de restaurante, pode perguntar: mas tá bom, e o que é que eu vou fazer lá? Né? A gente vê muito filme, a gente vê muita série, e geralmente é de uma perspectiva da psicanálise, então a gente vê a pessoa deitada e fala assim: poxa, será que eu vou ficar deitado? Como é que eu vou falar? Como é que eu não vou? Então muita gente tem essa dúvida. Então hoje a nossa ideia é trazer para você um pouquinho de uma forma mais prática do que você vai fazer e do que vai acontecer lá na psicoterapia. Primeiro de tudo, psicoterapia, gente, ela tem uma estrutura, né? Não é uma coisa assim, acordei de bom humor, tô amando meu paciente hoje, acho que eu vou dar vários conselhos legais. Não. A gente tem uma estrutura, a gente segue, né, uma linha de raciocínio que está baseada em teorias, tá? A TCC, principalmente, está muito focada em evidências científicas que a gente tem sobre como funciona. Então, a gente tem uma estrutura lógica, a gente tem um caminho para ser seguido durante o processo terapêutico. Não é uma escolha aleatória. E pensando nisso, a gente entende que, para eu compreender um todo do ser humano, né, no sentido da gente poder destrinchar aquele problema que está ali aparecendo de forma mais clara, mais pontual, a gente tem que ter esse processo para a gente poder colar essas peças todas juntas no final. Por isso que nem toda psicoterapia vai ser igual, tá, gente? A gente vai ter diferentes abordagens, a gente vai ter diferentes profissionais, a gente vai ver profissionais até de uma mesma abordagem que bebe de diferentes fontes. Então, é importante que você tenha isso em mente. E é claro que a gente vai falar aqui da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Exatamente. Aí, como o Sati falou, essa estrutura, né, como funciona a psicoterapia na prática, vai ter diferenças. Vão ter algumas abordagens que vão... o psicólogo vai falar mais, vai falar menos, vai fazer mais ou menos intervenções. A gente vai falar aqui da TCC, que é a abordagem que a gente trabalha, né? E um primeiro ponto para a gente pensar a gente vai trabalhar com base nos objetivos, nas metas que aquela pessoa traz. Porque se você está vindo para psicoterapia, é porque você tem algum objetivo com isso, né? O objetivo é um lugar que você quer alcançar. O que você está querendo trabalhar, né, em você a partir da psicoterapia? Algumas pessoas vêm com objetivos mais amplos, né? Assim, é autoconhecimento, eu quero entender melhor. E o objetivo do psicólogo vai ser desenhar um pouco mais isso. Para que você quer se conhecer melhor, né? Qual o objetivo disso? Você quer entender, se conhecer melhor para entender um trabalho que você goste mais, para perceber se você quer ou não manter esse relacionamento. Mas não se preocupe que isso é função do psicólogo te guiar nesse processo, tá? Você pode estar passando por um sofrimento e você quer entender um pouco mais. E a gente vê até algumas pessoas trazendo metas muito filosóficas, né? Uma coisa muito solta, eu quero ser livre para voar, eu quero... E aí, qual é o papel do psicólogo aí nesse processo? Ajudar a você entender o que significaria ser livre para voar para você. E daí você montar um objetivo, uma meta que vocês consigam, né, seguir. E aí eu quero que vocês lembrem da história de Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta, né, para o coelho qual o caminho. E o coelho devolve a pergunta, né, para onde é que você está indo? E ela não sabe. E ele responde, para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Então, isso é importante para a gente pensar na psicoterapia, porque a gente tem algo guiado, né? A gente tem um direcionamento a partir daí. E esse objetivo vai ser muito importante quando a gente pensa no dia a dia, né? Nas sessões em si. Quando você chega para a sessão com o seu psicólogo, né? Pós-avaliação, pós esse momento inicial, ele, de forma geral, vai perguntar o que aconteceu na sua semana, né? Como é que você tá? E isso, essa demanda espontânea, é o que vai guiar ali a sessão, né? Mas vão ter alguns dias que você pode chegar e falar, poxa, não tenho nada para falar na terapia hoje, né? Hoje não aconteceu nada essa semana. Não se preocupe, porque vai ser uma função do psicólogo guiar também isso, baseado nos seus objetivos, porque os seus objetivos, suas metas de terapia vão estar ali, independente do que aconteça na sua semana, né? Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, isso vai ser essencial para um direcionamento. E eu estou sempre fortalecendo esse lugar de tranquilidade em relação ao processo, porque dentro da TCC é a função do psicólogo, sim, guiar também esse processo, né? Te dar ferramentas para se fortalecer e entender que caminho vai ser esse. Perfeito. E pensando nisso, né, a gente tem que deixar muito claro aqui que o papel do psicólogo não é te
dar a resposta, né? Quando Hannah fala sobre guiar, sobre estar com você no processo, é porque, obviamente, você não é um profissional da área. Então, você não tem que saber como conduzir algumas situações, tá? E até um profissional da área, a gente mesmo faz terapia, a gente não necessariamente vai saber como conduzir a nossa questão. Exatamente. Então, o psicólogo, ele vai estar ali te dando uma luz, um guia. E por isso que, quando a gente acha assim, mas meu psicólogo vai me dizer o que fazer? Não. Ele não vai ficar te dando conselho. Não é uma sessão de autoajuda. Tá? O processo terapêutico, como ele é baseado na teoria, tá? Baseado em algum tipo de estudo científico, é importante você entender que o psicólogo, ele vai juntar peças que talvez você não conseguisse juntar. Ele vai te ajudar a clarear alguns pensamentos que talvez antes você não conseguisse ver porque sua emoção envolvida ali é negativa. Então, o papel do psicólogo não é aconselhar, o papel do psicólogo não é te dar a resposta. Olha, eu só vou fazer tal coisa depois que eu fizer minha terapia, porque aí ele vai me dizer, calma. Muita gente sente o quê? Só vou resolver depois que eu fizer minha terapia, porque eu vou ter o espaço para falar. Exatamente, de processar isso, né? Até porque se fosse conselho, você poderia pedir para qualquer pessoa, você não precisaria estar fazendo uma terapia, uma sessão para isso. Acabava em uma sessão, já estava ótimo. E porque uma das funções da psicoterapia, independente das suas metas específicas, é fortalecer essa autonomia, né? E fortalecer a autonomia também que a pessoa possa tomar suas próprias decisões. Exatamente. Não cabe ao psicólogo ser uma ferramenta eterna, né? A gente não, principalmente a TCC fala muito sobre a questão de você não ficar preso ao seu psicólogo, dependente do seu psicólogo. A gente vai criar junto ferramentas meio que personalizadas para você. Exatamente. Né? A gente tem a teoria, a gente tem o estudo, mas a gente vai personalizar para você que está procurando, para você que está sofrendo. Então é muito importante você entender que a gente não está num processo aqui de falar, olha, tô com um problema no meu relacionamento, termine. Pronto, acabou. Sucesso na terapia. Não. A gente está aqui num processo que vai ser construído junto, tá? Exatamente. E a terapia é baseada em evidência científica, tá, gente? Então, é óbvio que por mais que a gente tenha uma diretriz no sentido de, por exemplo, a teoria que a gente segue, os livros que a gente consome, obviamente existe um caminho ali, mas ele está literalmente dando um fio da meada para a gente poder utilizar no paciente, na sua necessidade pessoal. E aí é importante a gente pensar nessa lógica de processo, porque terapia não é milagre, né? Não fui na sessão e agora, nossa, tudo aconteceu, né? Eu costumo fazer um comparativo com algumas pessoas da terapia com a medicação, né? Então, se uma pessoa esconde a medicação no meu suco, na minha comida, e eu como aquilo, eu tomo, eu uso a medicação, mesmo sem saber, a medicação vai fazer efeito, né? A gente pode ser passivo nesse processo. Com a psicoterapia, não, né? Não tem como eu ir para terapia e não colocar em prática, e não fazer esses processos, e não me implicar de fato, né? Porque é um processo ativo. A gente vai fazendo essa construção. E lembrar disso é importante, porque a gente não tem um tempo, né? É até antiético, inclusive, determinar um tempo que a pessoa vai precisar na psicoterapia. Mas quanto mais implicada essa pessoa está, quanto mais ela está engajada no processo, mais fácil esse processo vai fluir, né? Mais rápido, entre aspas, isso vai acontecer. Então, olhar para isso é importante para lembrar que não é um milagre, é um processo. E se a gente for parar para pensar, né, em questões que a gente quer mudar de forma efetiva, né, de forma fixa, logicamente não vai ser super rápido, não vai ser corrido, né? Então, se fosse um milagre, ó, te dei uma resposta, acabou, é como, por exemplo, eu não acordo de um dia para a noite e falo assim, quero beber 2 litros de água. Não, você vai acostumando seu organismo, você vai dando passo a passo para aquilo poder fixar de uma maneira que você absorva na sua vida, que seja uma coisa natural, uma mudança de hábito. A terapia, ela vai ter um processo, né, não milagroso, exatamente porque a gente tem que mudar questões que você já vem carregando da sua vida toda. Exatamente. E tem um momento, né, dentro desse processo, um momento final, que sim, a gente dá alta, tá? A terapia, principalmente a terapia cognitivo comportamental, ela não tem o objetivo que a pessoa passe a vida, mas sim, como a gente falou ali no momento da conselho, que a pessoa cria autonomia e consiga lidar com isso, né? Quando é que esse processo acontece? Bom, primeiro a gente traçou lá inicialmente os objetivos. Então, quando a gente percebe, faz uma análise e vê que aquelas metas, aqueles objetivos foram alcançados, a pessoa pode criar nesse processo novas metas, porque ela vai percebendo outras coisas. Mas quando a gente percebe, né, que essa pessoa já alcançou suas metas, seus objetivos gerais de terapia, e quando ela já está conseguindo lidar com os problemas, porque a gente não dá alta quando a pessoa não tem problema, senão não teria nunca alta de terapia.
mas é quando a gente percebe que a pessoa está conseguindo, sim, gerenciar essas demandas sem a necessidade constante semanal de um psicólogo. E a gente faz isso progressivamente, tá, gente? Inicialmente essas sessões elas são espaçadas quinzenalmente, mensalmente, para a pessoa ter espaço para fazer isso, para colocar em prática isso que ela foi desenvolvendo na terapia, até o momento que ela tem alta, mas que, claro, diante de novas demandas, de novos processos, ela pode sempre voltar para aquele psicólogo, para um novo psicólogo, tranquilo também voltar para esse processo. Exatamente. E pegando esse gancho sobre o psicólogo, a psicóloga, a sua escolha profissional, tá? É óbvio que tem uma indicação de alguém que já faz, né? Vai gerar um afeto positivo pra gente, né? A gente ouvir falar de alguém que possa ser, né? Uma indicação geral é importante, mas mais importante do que isso é você ter algum contato com esses profissionais, ter alguma variabilidade de buscas, por quê? Porque a escolha profissional, né, a escolha do profissional que vai te acompanhar é uma pessoa que vai estar ali com você de uma forma muito próxima, né? Você é uma pessoa que você vai criar uma relação de confiança, né? Confiando tanto na questão ética quanto na questão da forma como a pessoa trata as coisas, que acaba sendo muito próximo. Então é importante que você respeite as suas questões. Poxa, eu gostei da pessoa, ela parece muito legal, mas não sei, alguma coisa me deixou tímida, me deixou constrangida, não consegui falar direito. Acende uma luzinha. Não quer dizer que não vai ser esse profissional, mas acende uma luzinha. Fala com mais gente, fala com mais profissionais que você possa ver, por exemplo, o estilo da pessoa, como a pessoa leva as coisas, né? Sim, nesse sentido, a rede social também pode ser um importante aliado, né? Já que a gente consegue acompanhar a pessoa, ver a forma como a pessoa fala, a intensidade da pessoa, né? Então, talvez também seja uma estratégia relevante aí para você acompanhar e te ajudar nesse processo de decisão. Ver o ritmo da pessoa, né? Porque cada um, obviamente, é uma coisa pessoal e o psicólogo também vai ter sua forma de lidar, mesmo que a gente siga a mesma teoria. Então, sim, é importante que você tenha opções para você escolher. Óbvio que indicação ajuda muito, mas uma coisa que é imprescindível é, se você busca psicoterapia, procure um psicólogo. Hoje a gente vê muita gente que fez curso ou fez algum tipo de extensão ou simplesmente leu sobre algum assunto que se diz com uma profundidade terapêutica suficiente para poder atender, mas não necessariamente é psicólogo. Então vamos lá. Qualquer processo contínuo pode ser chamado de terapia? Pode. Mas psicoterapia é com psicólogo. Então, se você está buscando a terapia que você vê que é convencional, que é com psicólogo, que é para melhorar algumas questões de saúde mental, olhe, confira o currículo dessa pessoa, se essa pessoa realmente é um profissional da área de saúde mental, tá? Porque a gente sabe que muita gente pode estar curiosa e até genuinamente querendo fazer o bem, mas na hora da vida real, a gente tem um código de ética, a gente tem uma formação de uma faculdade inteira, né, fora cursos extras, que guiam a gente a como trabalhar de forma responsável, né? Como proteger você exatamente de práticas mal sucedidas ou mal feitas, né? Exatamente. E a gente tem dentro dessa lógica, né? Os psicólogos, a gente tem um conselho que orienta e que fiscaliza isso. Então, isso também é importante aí para a gente pensar nesse processo, porque infelizmente a psicoterapia ela não é regulamentada ainda no Brasil. Então, outros profissionais, infelizmente, eles podem se auto-intitular e fazer. Mas é importante que você avalie isso e questione e veja se esse CRP existe para se engajar nesse processo, porque a sua saúde mental é muito valiosa, né? E um processo aí mal gerido pode trazer muitas consequências. Muitas. Então, assim, se você busca psicoterapia, procure um psicólogo, dê uma lidinha, dê uma olhada, pergunte, não se acanhe, tá? Então, todo o processo de buscar um profissional tem que partir de você, tá? Tem que partir da sua demanda, do que você está sentindo, de como você está se sentindo e principalmente do que você está buscando. Exatamente, né? E por fim, lembrar que psicoterapia é um serviço, né? E como qualquer outro serviço, a gente pode não gostar daquele profissional específico. Não que aquele profissional seja ruim necessariamente, mas pode não funcionar pra gente, é natural. Né? Então, tô trazendo isso para lembrar que se você já fez terapia ou se você começar e você não gostar, não fluir, não quer dizer que terapia não seja para você. Talvez aquele profissional, aquela abordagem não seja para você. E tá tudo bem. Você vai procurar um novo profissional. É como qualquer outro serviço, um médico. Você vai num médico, num especialista e você precisa de um cardiologista e você não gosta de cardiologista, você não deixa de ir no cardiologista. Espera-se, né? Você procura um outro profissional que funcione para você. Então,
Caso não tenha funcionado, ou caso você esteja receoso, pense nisso, né, para fazer essa análise. Eu espero que a gente tenha conseguido resolver as dúvidas básicas. Qualquer outra pergunta, pode colocar aqui que a gente vai olhar todos e vai responder, tá? Já encaminha também esse vídeo para aquela pessoa que tá enrolando, que tem medo, como é que funciona a terapia, tá preocupada. Então, acho que pode ser um empurrãozinho também para ela buscar ajuda. Já segue o nosso canal se você gostou. E a gente também tá em outras redes sociais com outras novidades, outros formatos. Então a gente vai deixar tudo aqui na descrição.